O jardineiro que era executivo, acordo antes do sol nascer. Sempre foi assim, mesmo quando dirigia reuniões de conselho ou fechava contratos que movimentavam milhões. O despertador nunca foi necessário. Meu corpo aprendeu décadas atrás que o melhor da vida acontece quando o mundo ainda dorme. Preparo o café na mesma cafeteira italiana que minha esposa usava. 3 colheres de pó, fogo baixo, esperar o chiado familiar. Enquanto a água ferve, olho pela janela da cozinha para o jardim que se estende até onde a vista alcança no pequeno terreno. A jabuticabeira ao fundo já está carregada. As hortaliças da esquerda precisam de rega. A terra vermelha brilha úmida com o orvalho. Tomo o café preto, sem açúcar, em pé mesmo. Calço as botas de borracha gastas. Pego a enxada e o regador de metal amassado. Lá fora, o silêncio é absoluto. Apenas os pássaros começando a cantar e o vento leve nas folhas da bananeira. Enfio as mãos na terra sem luvas. Gosto de sentir a textura, a temperatura, a vida que pulsa ali embaixo. Planto, cavo, rego, podo. Cada gesto é uma meditação. Cada broto novo, uma vitória silenciosa. Não tenho pressa. Aprendi que as melhores coisas levam tempo. Raízes profundas não se formam em dias. Minha esposa morreu há 7 anos. Meu filho, há 6. Acidente de carro na mesma semana. Sobrou eu, a ex-nora dele e meus 2 netos adolescentes. A casa ficou grande demais. O silêncio, pesado demais. Foi quando comecei a expandir o jardim. Arranquei o cimento do quintal, plantei árvores frutíferas, criei canteiros, transformei vazio em vida. Cada planta tem sua história. A jabuticabeira veio de uma muda que comprei num viveiro de estrada. Plantei no dia do aniversário da minha esposa, 3 meses depois que ela se foi. Chorei cavando o buraco, molhando a terra com lágrimas e água da mangueira. Hoje, ela tem quase 3 metros e dá frutos todo ano. Frutos que ninguém come além de mim e dos pássaros. Os netos vêm raramente. Quando aparecem, ficam na sala, mexendo nos celulares, perguntando quando vão embora. Gabriel tem 18 anos e estuda engenharia. Lucas tem 16 e não sabe ainda o que quer. Ambos herdaram os olhos claros do pai. Ambos me olham como se eu fosse um enigma desinteressante. A ex-nora, Ana Paula, mantém contato por obrigação. Ela se casou de novo. Um empresário que ela conheceu num evento beneficente 2 anos depois da morte do meu filho. Ricardo. Homem de terno impecável e relógio que custa mais que um carro popular. Ela parece feliz, ou pelo menos parece ocupada, que para algumas pessoas é a mesma coisa. Eles olham para mim e veem um velho sujo de terra, um aposentado sem ambição, alguém que desperdiça o tempo cavando buracos e conversando com plantas. Não entendem por que escolhi isso. Não entendem que foi justamente isso que escolhi. Depois de décadas construindo impérios de vidro e aço, descobri que prefiro construir com terra e paciência. No almoço, como tomates que eu mesmo plantei. A maionese caseira fica perfeita com alface fresca. Pão francês, que compro na padaria da esquina. Simples, completo. Sento na varanda, olhando para o jardim enquanto mastigo devagar. Não há reuniões para correr. Não há prazos para cumprir. Há apenas o tempo se movendo no ritmo que deveria. À tarde, podo a roseira que estava selvagem. Flores demais cansam a planta. Às vezes, menos é mais. Às vezes, cortar é cuidar. Minha esposa adorava rosas. Dizia que eram dramáticas, mas honestas. Mostravam os espinhos sem vergonha. Mantenho 5 roseiras diferentes, brancas, vermelhas, amarelas, todas exigem atenção. Rego os canteiros de alface e rúcula. Verifico se há lesmas ou lagartas. Arranco algumas ervas daninhas que insistem em crescer entre os tomates. O trabalho é infinito. E é justamente isso que me mantém vivo. Quando o sol começa a descer, guardo as ferramentas no galpão de madeira que construí com minhas próprias mãos. Cada tábua, cada prego,
escada dobradiça, levei 3 meses. Um carpinteiro teria feito em uma semana. Mas não era sobre velocidade. Era sobre fazer. Tiro as botas na entrada. Tomo banho demorado. A água quente tira a terra, mas não a satisfação do dia bem vivido. Me olho no espelho embaçado. Rugas profundas ao redor dos olhos. Cabelo completamente grisalho. Mãos marcadas pelo trabalho. Um homem que a família não reconhece mais. Janto sozinho, vendo o noticiário. Guerras, corrupção, mercado financeiro. Tudo parece distante, como se pertencesse a outra vida. E, de certa forma, pertence. Essa vida, a do jardim e da terra, é a única que importa agora. Antes de dormir, passo pelo jardim mais uma vez. Verifico se reguei tudo, se está tudo no lugar. A lua cheia ilumina a jabuticabeira. Lembro da minha esposa dizendo que jabuticabas têm gosto de infância. Ela tinha razão. Tudo que é bom tem gosto de infância. Aquele sabor de quando as coisas ainda eram simples. Deito na cama que ficou grande demais. O travesseiro dela ainda está ali, embora sem cheiro, sem memória. Fecho os olhos pensando no que preciso fazer amanhã. Adubar, plantar novas mudas de manjericão, consertar a cerca que está solta. Para eles, eu era só um velho que desperdiçava o tempo cavando buracos. O telefone toca numa terça-feira, bem na hora que estou preparando mudas de manjericão. É Ana Paula. A voz tem aquele tom formal que ela usa comigo desde que se casou de novo. Educada, mas distante, como quem cumprimenta o porteiro do prédio. Oi, sogro, tudo bem? Ela nunca espera a resposta. Olha, dia 15 é seu aniversário, né? 65 anos. Pensei que seria legal fazer um jantar para comemorar. Eu, o Ricardo, os meninos, algo em família. Família. A palavra soa estranha. Desde que meu filho morreu, viramos conhecidos cordiais que compartilham sobrenome e obrigações. Não precisa se incomodar, Ana Paula. Prefiro algo simples aqui em casa mesmo. Não, já decidi. Vou reservar o terraço, aquele restaurante novo. O Ricardo conhece o dono, consegue mesa boa. Pausa breve. Vai ser no sábado, 8 da noite. Vista algo apresentável, tá? Sem terra nas unhas dessa vez. Ela ri, um riso que tenta soar carinhoso, mas escorrega para condescendente. Ana Paula, eu sei, sogro, mas é num lugar chique. O Ricardo vai levar uns contatos importantes. Seria bom você causar boa impressão. Pelos meninos, sabe? Eles merecem ter um avô que se cuida. A frase fica pendurada no ar. Um avô que se cuida. Como se cuidar da terra fosse não se cuidar. Como se plantar, colher, construir com as próprias mãos fosse descuido. Está bem. 8 horas. Perfeito. A gente se vê lá. E sogro, por favor, nada de camisa com buraco ou calça velha. Sei que você tem roupa boa guardada. Use. Desligo e olho para minhas mãos. Unhas curtas, limpas agora, mas com terra permanentemente marcada nas linhas da palma. Calos onde antes havia pele macia de quem só assinava papéis. Mãos que construíram, plantaram, amaram. Mãos que ela acha que devo esconder. Volto às mudas de manjericão. Separo cada uma com cuidado, verificando as raízes, a saúde das folhas. Manjericão é temperamental. Gosta de sol, mas não muito. Água, mas não encharcado. Atenção constante, como tudo que vale a pena. Nos dias seguintes, a conversa fica rondando minha cabeça como mosca insistente. Ana Paula não me convidou por afeto. Foi por aparência social. Para que os amigos novos do marido rico não pensem que ela abandonou o sogro viúvo. Para que os meninos tenham a foto de família completa, mesmo que a família esteja quebrada há anos. Continuo minha rotina. Acordo cedo. Cuido do jardim. Almoço sozinho. À tarde, construo uma pequena treliça para as ervilhas que estão começando a crescer. Madeira, arame, paciência. No fim do dia, está pronta. Simples, mas funcional. Minha esposa diria que está perfeita.
Sábado chega pesado. Acordo mais cedo ainda, antes mesmo dos pássaros. Trabalho no jardim até o meio-dia, suando, sujando, vivendo. Colho alguns tomates maduros, rego pela última vez. Meio-dia em ponto, entro em casa. Tomo banho demorado, esfrego as unhas com escova dura. Passo sabonete 2, 3 vezes, a água escorre marrom no ralo, terra que teima em ficar, em fazer parte de mim. Abro o guarda-roupa. Há anos não uso a maioria dessas roupas. Camisas sociais ainda com etiqueta de lavanderia. Calças que não vejo desde o enterro do meu filho. Ternos empoeirados que usei em reuniões que decidiram o futuro de milhares de pessoas. Escolho uma camisa social azul clara, sem estampa, calça de sarja bege. Cinto de couro que precisa ir para o último furo. Perdi peso desde que parei de frequentar almoços de negócios onde se come muito e se digere pouco. Me visto devagar, como quem se prepara para a batalha. Cada botão abotoado é uma concessão. Cada peça de roupa é uma armadura que não quero mais usar. Me olho no espelho embaçado do banheiro. Um homem de 65 anos me encara de volta. Cabelo grisalho, mas ainda grosso. Pele marcada pelo sol. Ombros largos que carregaram empresas, responsabilidades, dores. Olhos claros que já viram muita coisa. Sucessos vazios, derrotas honestas, perdas irreparáveis. A família não reconhece esse homem. Eles veem apenas o jardineiro, o aposentado simples, o que sobrou depois que o interessante morreu. Passo Colônia, a mesma que minha esposa gostava. O frasco está pela metade, deve ter uns 5 anos. Uso tão pouco que vai durar mais 5. Guardo as chaves, a carteira de couro gasta, o celular antigo que só serve para ligações. São 7h15. Chamo o táxi. Prefiro não dirigir. Não quero me preocupar com o estacionamento, com o trânsito, com a volta. Enquanto espero na calçada, olho para o jardim pela última vez. A jabuticabeira balança suave com o vento da tarde. Os tomates estão quase no ponto. Amanhã preciso adubar os canteiros e verificar se as mudas de manjericão pegaram. O táxi buzina. Entro. O motorista, um senhor de meia-idade com o rádio ligado em programa esportivo, tenta puxar conversa. Primeira vez no terraço? Primeira. Lugar chique. Caro também. Vai comemorar algo? Aniversário. Ah, parabéns então. Quantos anos? 65. Ele assobia. Bonita idade. Aposentado? Sim. Que bom, né? Aproveitar a vida depois de tanto trabalho. Sorrio sem responder. Não há como explicar que estou aproveitando justamente agora, que os anos de trabalho que todos admiram foram apenas preparação para este momento. Terra, silêncio, plantas crescendo no próprio tempo. No caminho, penso em como a vida vira de cabeça para baixo. Já jantei com ministros, empresários internacionais, investidores que movimentavam fortunas maiores que o PIB de pequenos países. E agora, vou jantar com minha própria família, como se fosse um favor que estão me fazendo. Eles me convidavam como quem convida um dever, não um pai. O terraço fica no 10º andar de um prédio espelhado no centro. O porteiro uniformizado me avalia com um olhar rápido. Roupa simples, mas limpa. Sapatos velhos, mas engraxados. Me libera com aceno de cabeça. Subo sozinho, observando meu reflexo distorcido nas portas de metal do elevador. O restaurante é exatamente o que imaginei. Iluminação baixa e estratégica, projetada para esconder imperfeições e criar atmosfera. Mesas espaçadas com distância calculada entre conversas. Garçons de colete preto e gravata se movendo como sombras eficientes. Música ambiente que não se reconhece, mas que custa caro. Gente bem vestida falando baixo sobre coisas que parecem importantes. Ana Paula me vê e acena. Está numa mesa grande, próxima às janelas de vidro que mostram a cidade iluminada lá embaixo. Ela se levanta, me beija no rosto com aquele gesto automático de quem cumprimenta a obrigação. Sogro, que bom que chegou. Estava preocupada que você se perdesse. Vim de táxi.
Ah, ela olha minha roupa com aprovação medida. Ficou apresentável. Os meninos estão ali. Gabriel e Lucas estão sentados lado a lado, ambos de cabeça baixa, dedos deslizando em telas iluminadas. Nem levantam os olhos quando me aproximo. Oi, vô, murmuram em uníssono. Rapazes. Sento na cadeira que Ana Paula indica, na ponta da mesa. O lugar de quem é tolerado, não celebrado. Ricardo, o novo marido, se levanta. Terno cinza escuro, gravata azul, relógio dourado que captura a luz. Ele estende a mão, aperta com força exagerada. Aquele aperto de quem precisa provar algo sempre. Sogro, feliz aniversário. 65, né? Idade de ouro. Ele sorri. Vai poder aproveitar a aposentadoria. Viajar, descansar, fazer essas coisas de aposentado. Já estou fazendo? Ah, sim. O jardim. Ele senta, ajusta a gravata. Ana comentou que o senhor gosta de plantas. É um hobby legal. Meu pai também tinha. Relaxante, dizem. Hobby. A palavra ressoa errada. Como se propósito hobby fosse passatempo. Um garçom se aproxima. Distribui cardápios encadernados em couro. Tudo em francês com traduções pequenas embaixo. Preços ausentes. Sinal clássico de que são altos demais para serem impressos. Já escolhi para todo mundo, Ricardo anuncia. Entrada de camarão, prato principal variado, sobremesa. Confiem em mim. Conheço o chefe. Ele pisca para os meninos, que finalmente levantam os olhos e sorriem. O tio Ricardo conhece todo mundo, Lucas diz. Semana passada jantamos com um jogador de futebol. E mês que vem vamos num evento com o prefeito, Gabriel completa impressionado. Ana Paula sorri orgulhosa. O Ricardo tem muitos contatos. É importante para os meninos verem como se constrói uma rede de relacionamentos. Essencial para o sucesso. Ricardo acena modesto. Networking é tudo hoje em dia. É saber estar nos lugares certos, com as pessoas certas, construir presença, reputação. Ele olha para mim com simpatia estudada. No tempo do senhor era diferente, né? Mais simples, trabalhar duro, subir devagar. Era diferente, concordo. O vô trabalhou a vida toda. Ana Paula explica para Ricardo, como se ele não soubesse, como se precisasse contextualizar minha existência. Foi funcionário de uma empresa grande, aposentou de lá, não tinha essas oportunidades de hoje. Funcionário. A palavra me envolve como roupa velha que não serve mais. Qual empresa mesmo, sogro? Ricardo pergunta, cortês, mas desinteressado. Tech Brasil Solutions. Ah, conheço, ele acena. Empresa boa, grande. O senhor deve ter uma aposentadoria decente de lá. Os garçons chegam com as entradas, camarões arrumados artisticamente em pratos brancos, molhos desenhados com precisão. Tudo bonito demais para ser apenas comida. Comemos em silêncio. Os meninos voltam aos celulares entre garfadas. Ana Paula e Ricardo conversam baixo sobre compromissos da semana. Eu mastigo devagar, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Milhares de luzes, milhões de vidas, cada uma pensando que está no centro de tudo. Vô, Lucas pergunta sem levantar os olhos do celular. Você fazia o que exatamente nessa empresa? Trabalhava, mas tipo, vendedor, escritório? Escritório. Devia ser chato, né? Ficar sentado o dia todo. Ricardo ri. Pois é, Lucas. Por isso o vovô gosta tanto do jardim agora. Compensa todo aquele tempo preso entre quatro paredes. Ele me olha com condescendência benevolente. Importante ter hobbies na aposentadoria. Mantém a mente ativa. Ana Paula muda de assunto. Sogro, estava pensando. Talvez fosse bom você vender aquela casa grande e se mudar para um apartamento menor, mais fácil de cuidar, sem jardim para dar trabalho. Gosto da casa. Eu sei, mas pensa bem, você está sozinho lá, é muito espaço. E o jardim, você não acha cansativo? Na sua idade? Na minha idade. Como se 65 fosse véspera da morte. Como se eu devesse me preparar para murchar. Não acho. É que fica preocupada, sogro.
Ana Paula toca minha mão, gesto rápido. A gente quase não te vê. Você poderia estar mais perto, num lugar mais prático, com gente ao redor. O prato principal chega. Carnes nobres, legumes esculpidos, arroz que deve ter nome francês. Ricardo pede vinho tinto, mostra a garrafa para todos, cheira a rolha com performance teatral. Safra 2018, excelente ano. Ele serve primeiro Ana Paula, depois os meninos misturando com suco, finalmente mim. Para comemorar os 65 do sogro. Ergue a taça, todos erguem, brindamos. A família, Ricardo diz. A família, todos repetem. Bebo. O vinho é bom. Caro, provavelmente, mas não melhor que o suco de jabuticaba que faço todo ano. Eu era o fantasma na própria festa. A conversa durante o prato principal gira ao redor de Ricardo, seus negócios, suas viagens, seus sucessos recentes. Ana Paula pontua com admiração nos momentos certos. Os meninos fazem perguntas com interesse genuíno que nunca demonstraram por mim. E aí, tio? Fechou aquele contrato com a rede de franquias? Gabriel pergunta. Fechei. 15 unidades novas. Comissão vai ser boa. Ricardo corta a carne com precisão. Mas não é sobre o dinheiro, sabe? É sobre construir algo, deixar legado. Eu quero fazer isso, Gabriel diz, olhos brilhando. Empreender, construir empresa, ficar rico. Ricardo ri, paternal. Olha só. Tem cabeça de empresário já. Gosto Ambição disso. É fundamental. Ele olha para mim. No tempo do sogro, as pessoas só queriam estabilidade. Emprego fixo, aposentadoria garantida. Hoje é diferente. Os jovens querem mais. Ana Paula concorda. É verdade. Os meninos têm uma visão de mundo completamente diferente. É bom eles terem o Ricardo como exemplo. Pausa breve. O avô sempre foi mais tranquilo. Nunca foi muito ambicioso. A palavra flutua sobre a mesa. Não ambicioso. Eufemismo para fracassado, medíocre, Lucas começa pequeno, constrangido. Mãe, não, está tudo bem. Ana Paula sorri para mim. O sogro sabe que eu adoro ele. Só estou dizendo a verdade. Ele trabalhou a vida toda. Foi um funcionário dedicado, mas nunca quis mais que isso. E está tudo bem. Nem todo mundo precisa ser grande. Ricardo assente. Cada um tem seu ritmo, suas escolhas. O importante é ser feliz. Ele me olha com pena bem intencionada. O senhor é feliz no jardim, não é, sogro? Sou. Então é isso que importa. Simplicidade também é válida. Ele se vira para os meninos. Mas vocês, rapazes, vocês podem almejar mais. Têm potencial, estudem, façam networking, construam. O mundo é de quem corre atrás. Gabriel pergunta sobre faculdade, sobre cursos, sobre estratégias para conseguir estágio. Ricardo responde com segurança, citando contatos, abrindo possibilidades. É generoso, atencioso, presente de forma que eu nunca consegui ser. Não com eles, não depois que meu filho morreu. Ana Paula comenta sobre uma viagem que estão planejando. Dubai, resort de luxo. Os meninos vão juntos. Vai ser incrível, ela diz. Os meninos nunca foram para fora do país. O Ricardo quer mostrar como é o mundo lá fora. O vô já foi para fora do Brasil? Lucas pergunta, mais por educação que interesse. Já. Onde? Alguns lugares. Ricardo intervém. Deve ter sido trabalho, né? Reunião, conferência, diferente de turismo. Ele sorri. A gente vai curtir mesmo. Praia, compras, experiências. O garçom recolhe os pratos. Pergunta sobre sobremesa. Ricardo escolhe para todos novamente. Petit gâteau para os meninos, pavlova para mim e para Ana e para o senhor. O que recomenda de leve? Sorbet de limão siciliano. Perfeito. Enquanto esperamos, Ricardo conta uma história sobre um cliente difícil que ele conquistou. A narrativa é bem construída, com clímax e resolução. Os meninos riem. Ana Paula olha para ele com orgulho. Eu observo, silencioso, pensando em quantas reuniões como essa já participei,
Quantas histórias contei, quantas vitórias celebrei em restaurantes iguais a este. Vô, Gabriel pergunta de repente. Você fazia o que mesmo nessa empresa? Tipo, qual era seu cargo? Trabalhava com gestão. Gerente? Algo assim. Ana Paula interfere. Ele era funcionário, Gabriel. Trabalhou muito tempo, subiu um pouco, aposentou. Carreira tradicional. Nada de especial, mas honesto. Ela me olha. E isso é o que importa, né, sogro? Você sempre foi honesto, trabalhador, nunca deu escândalo nem nada. Nunca deu escândalo. Como se isso fosse o máximo que se podia dizer de uma vida. Ricardo levanta a taça de vinho novamente. Ao sogro, 65 anos de vida honesta, trabalho duro e agora merecido descanso. Ele pisca. Mesmo que esse descanso seja cavar terra de sol a sol. Todos riem. É uma risada leve, sem maldade aparente. Mas cada risada é uma cutucada. Cada comentário, uma confirmação. Eles tinham certeza de que eu era pequeno. E eu deixava. A sobremesa chega em pratos elegantes. O petit gâteau dos meninos fumega quando a colher corta, derramando chocolate quente. Ana Paula fotografa o dela antes de comer. Ricardo saboreia cada garfada com comentários sobre a textura, o equilíbrio dos sabores. Meu sorbet é simples: limão, açúcar, gelo. Basicamente, o que faço em casa com os limões da árvore que plantei há 3 anos. A mesa ao lado enche com um grupo barulhento. 4 casais na faixa dos 60, 70 anos, roupas caras, joias discretas mas valiosas, aquela confiança que vem de décadas de conforto financeiro. Eles pedem champanhe, riem alto, claramente celebrando algo. Ricardo os observa com interesse. Pessoal com dinheiro, ele murmura para Ana Paula. Vê o relógio daquele senhor ali? Patek Philippe. Uns 200 mil fácil. Um dos homens do grupo se levanta para ir ao banheiro. Passa pela nossa mesa. Para. Olha para mim com expressão confusa. Ele é alto, cabelo completamente branco, óculos de armação dourada. Usa terno azul marinho impecável. Paulo Henrique? Ele pergunta incerto. Levanta os olhos. Reconheço o rosto, mas o nome demora a vir. Décadas apagam detalhes. Alberto? Meu Deus, é você mesmo. Ele sorri largo. Quantos anos? Eu sabia que reconhecia esse rosto. Como está? Bem, e você? Ótimo, ótimo. Alberto olha para minha família, percebe que interrompeu algo. Desculpa incomodar. É que fazia tempo que não via o Paulo Henrique. Trabalhamos juntos décadas atrás. Ana Paula se anima, sempre interessada em conexões. Ah, que coincidência. O senhor trabalhou na mesma empresa que meu sogro. Trabalhei. Alberto hesita, olha para mim como se pedisse permissão. Embora eu tenha entrado só nos anos 90, o Paulo Henrique já estava lá há muito tempo. Ricardo estende a mão. Ricardo Mendes. Genro do senhor Paulo, prazer. Alberto Fonseca. Eles apertam as mãos. Trabalhei na Tech Brasil por uns 8 anos. Área comercial. Tech Brasil Solutions? Ricardo se anima. Empresa grande. Conheço a reputação. Foi vendida uns anos atrás, não foi? Parte dela. Os sócios originais venderam ações, mas mantiveram controle. Alberto olha para mim novamente. Você saiu quando mesmo, Paulo? 2020. Aposentadoria bem merecida. Alberto sorri. Depois de fundar aquilo tudo, construir do zero. O silêncio na mesa é súbito. Ana Paula para com o garfo no ar. Ricardo franze a testa. Os meninos finalmente levantam os olhos dos celulares. Fundar? Ana Paula repete. Alberto percebe algo errado. É, a Tech Brasil. O Paulo Henrique fundou em 85, junto com mais 2 sócios. Ele era o... Para mim, olha. Desculpa, achei que eles soubessem. Vovô fundou uma empresa? Lucas pergunta, confuso. Olho para Alberto, depois para minha família. Todos me encaram como se eu tivesse acabado de aparecer ali, materializado do nada. Ajudei a fundar, sim. Ajudou? Alberto ri nervoso. Paulo, você tinha 51% das ações. Era o acionista majoritário. Era praticamente sua empresa.
Ana Paula deixa o guardanapo cair. Espera, o senhor está dizendo que meu sogro era dono? Sócio majoritário. Alberto corrige. Um dos 3 fundadores, mas com a maior parte. Ele me olha, claramente desconfortável. Sério que eles não sabiam disso? Nunca perguntaram, respondo calmamente. Ricardo se inclina para a frente. Alberto, só para confirmar, estamos falando da mesma Tec Brasil? A de tecnologia empresarial, software, consultoria, aquela gigante? Essa mesma. Mas essa empresa... Ricardo pega o celular, digita rápido. Essa empresa vale... Espera. Ele lê em voz baixa. Sua expressão muda. Essa empresa tem valor de mercado estimado em 2,8 bilhões de reais. Alberto acena. Deve ser por aí. Cresceu muito nos últimos anos. Quando eu saí, em 98, já era grande. Mas explodiu mesmo depois de 2010. Gabriel olha para mim, boca aberta. Vovô, você é dono de uma empresa de bilhões? Era. Vendi a maioria das ações quando me aposentei. A maioria? Ricardo repete. Mas quanto o senhor vendeu? Alberto ri, constrangido. Olha, eu não deveria estar falando disso. Foi um prazer te ver, Paulo. Desculpa o timing. Ele aperta meu ombro. Liga para mim qualquer dia. Meu número é o mesmo. Ele volta para a mesa dele. Silêncio absoluto na nossa. 4 pares de olhos me encaram. Ana Paula está pálida. Ricardo mexe no celular freneticamente. Os meninos parecem ter esquecido que celulares existem. Alguém aqui conhece a Tec Brasil Solutions? Ana Paula finalmente pergunta para a mesa, voz trêmula. Ricardo responde sem tirar os olhos da tela. Claro, é uma das pioneiras em tecnologia empresarial no Brasil. Fundada nos anos 80, cresceu junto com a informatização das empresas. Hoje atua em software, consultoria, integração de sistemas. Ele levanta o olhar. É uma das maiores do setor. E vale quanto? Ela insiste. Segundo aqui, valor de mercado estimado entre 2,5 e 3 bilhões. Ricardo olha para mim. Sogro, o senhor realmente fundou isso? Sim. E tinha 51% das ações? Até 2020, sim. Lucas quase grita. Vovô, por que você nunca contou? Porque não perguntaram. Bebo um gole de água. E porque não importa mais. Ana Paula fecha os olhos, respira fundo. Quando abre, há lágrimas se formando. Eu não entendo. Todos esses anos, você morava naquela casa simples com o jardim e a roupa velha? Nós pensaram que eu era um aposentado comum, um ex-funcionário, alguém pequeno. Minha voz sai calma, sem acusação. E eu deixei vocês pensarem. Ricardo continua lendo. Aqui diz que a empresa foi fundada por Paulo Henrique Silveira, Mário Costa e Alberto Santana. Começou em 85, sofreu quase falência em 90, se recuperou, cresceu exponencialmente nos anos 2000. Ele para. Tem uma entrevista aqui de 2019. Paulo Henrique Silveira anuncia a aposentadoria após 34 anos à frente da empresa. Venda parcial de ações para fundo de investimento por, ele engasga, por 380 milhões de reais. O restaurante inteiro parece ter sumido. Existe apenas nossa mesa, flutuando em silêncio chocado. Eles tinham certeza de que eu era pequeno. E eu tinha deixado. O garçom se aproxima, alheio à bomba que explodiu na mesa. Café? Digestivo? Ninguém responde. Ele percebe a tensão. Recua discretamente. Ana Paula finalmente encontra a voz. 380 milhões. Não é pergunta. É constatação de algo impossível de processar. Antes dos impostos, corrijo, e dividi com os outros sócios conforme acordo. Fiquei com a maior parte, claro, mas não foi tudo para mim. Quanto ficou? Ricardo pergunta, jornalista investigativo agora. Isso importa? Importa sim! Ana Paula levanta a voz, percebe, abaixa. Desculpa, mas, sogro, é que todos esses anos nós pensamos que você vivia com a aposentadoria apertada. Pensei em ajudar financeiramente várias vezes, mas o Ricardo disse que você tinha orgulho demais para aceitar e
E era mais fácil pensar que eu era pobre e orgulhoso do que rico e discreto, completo. Silêncio constrangido. Gabriel se inclina. Mas vô, sério, por que não contou? Por que vive daquele jeito? Que jeito? Tipo, na casa velha, com jardim, sem carro novo, sem viagem, sem nada. Tenho tudo o que preciso. Mas você podia ter mansão. Lucas praticamente grita. Carrão, viajar para onde quiser. Por que ficar cavando terra? Olho para meu neto mais novo. 16 anos, vida inteira pela frente, já corrompido pela ideia de que valor está em coisas, não em paz. Porque já tive mansão, já tive carro importado, já viajei para lugares que vocês só veem em revista. Pauso. E nada disso me deu o que o jardim me dá. Que é? Ana Paula pergunta, genuinamente confusa. Silêncio, propósito, contato com algo real. Olho para cada um deles. Quando minha esposa e meu filho morreram, percebi que havia passado décadas construindo um império, mas esquecendo de viver. Trabalhava 16 horas por dia, viajava toda semana, estava sempre no celular, sempre na próxima reunião. Perdi aniversários, formaturas, jantares de família, perdi meu filho crescendo. Minha voz falha. Recupero. Quando me aposentei, tinha dinheiro. Muito dinheiro, mais do que vou gastar em 3 vidas. Mas estava vazio. A casa era enorme e silenciosa. Então comecei a plantar. Uma muda aqui, outra ali, e descobri que cuidar de algo vivo, ver crescer, colher com as próprias mãos, isso preenchia o vazio que todo o dinheiro do mundo não conseguiu. Ricardo mexe desconfortável na cadeira. Mas o senhor podia ter as duas coisas, jardim e conforto. Por que a casa simples? Por que roupa velha? Porque não preciso mais provar nada para ninguém. Olho para ele. Passei 35 anos provando, construindo, mostrando. Agora só quero ser. Ana Paula limpa os olhos. Mas a gente te tratou como... Eu disse coisas... Ela não consegue terminar. Disseram que eu era pouco ambicioso, que desperdiçava tempo, que era só um aposentado cavando buracos. Sorrio sem alegria. E estava tudo bem, porque eu sabia quem era. Não precisava que vocês soubessem. Mas nós somos família, ela protesta. Somos? A pergunta fica pendurada, pesada. Ana Paula abre a boca, fecha, abre de novo. Eu tentei manter contato. Depois que o Carlos morreu, Você refez sua vida. Está tudo bem. Era o esperado. Não há acusação na minha voz. Apenas constatação. Mas não finja que mantivemos laços. Vocês me visitam 2 vezes por ano por obrigação. Ligam no Natal e no aniversário. Os meninos me chamam de vovô, mas não sabem nada sobre mim. Gabriel baixa a cabeça. A gente podia ter perguntado. Podiam, mas estavam ocupados me julgando. O garçom retorna, corajoso ou inconsciente. Vão querer mais alguma coisa? A conta, Ricardo diz automaticamente. Depois olha para mim. Quer dizer, o senhor quer, pode pedir a conta. O garçom desaparece. Alberto passa pela nossa mesa novamente, voltando do banheiro. Para. Paulo, desculpa mesmo ter soltado aquilo. Não sabia que era segredo. Não era segredo, era só... não conversado. Entendi. Ele hesita. Olha, vou ser sincero. Todo mundo na empresa te respeitava muito. Quando você vendeu e saiu, ficamos todos tristes. Mas entendemos. Depois de perder sua esposa e seu filho daquele jeito... Ele balança a cabeça. Enfim, foi um prazer revê-lo. Parece bem. Em paz. Estou. Alberto volta para a mesa dele. Observo minha família processar mais essa informação. A empresa toda me respeitava. Fui querido, importante e essencial. E eles nunca souberam. A conta chega. Ricardo pega, olha o valor, nem pisca. Coloca o cartão. Esperamos em silêncio. Quando o garçom volta com a máquina, Ricardo assina. Levantamos. Caminhamos até o elevador como procissão de funeral. Dentro do espelho fechado, vejo nossos reflexos. Uma família que acabou de descobrir que nunca se conheceu. Na saída do prédio, Ana Paula me abraça. É um abraço desajeitado.
tardio, carregado de culpa. Desculpa, sogro, eu fui horrível com você. Você foi humana. Os meninos me abraçam também. Gabriel sussurra. Vô, eu quero aprender. Sobre você, sobre tudo. Apareçam qualquer dia. Ensino a plantar. Ricardo estende a mão. Aperto. Ele está desconfortável, menor que o usual. Senhor Paulo, Está tudo bem, Ricardo. Você não sabia. Mas eu deveria ter perguntado. Eu vi a confusão nos olhos dele. Mas esperei. Pego o táxi de volta, sozinho como vim. O motorista é diferente, mais jovem, música eletrônica baixa no rádio, não tenta conversar. Agradeço mentalmente. No caminho, o celular vibra, mensagens chegando. Ana Paula. Sogro, podemos conversar amanhã? Gabriel. Vô, desculpa por tudo. Lucas. Quando posso ir aí ver o jardim? Não respondo ainda. Olho pela janela. A cidade passa, luzes borradas. Penso em Alberto, na surpresa genuína dele ao descobrir que minha família não sabia. Penso em como deve ter soado absurdo. O fundador da Tech Brasil, escondendo sua história como se fosse vergonha. Mas não era vergonha. Era seleção. Escolhi o que importava. E o que importava não estava em placas de homenagem ou matérias de revista. Estava na terra, no silêncio, nas raízes crescendo invisíveis. Chego em casa perto das 11. A rua está silenciosa. Acendo a luz da varanda. O jardim me recebe como sempre. Quieto, constante, fiel. Caminho entre os canteiros. A jabuticabeira balança suave. Os tomates brilham vermelhos sob a luz da lua. Entro, troco de roupa. Visto calça velha, camiseta confortável. Guardo a roupa social que provavelmente não vou usar de novo tão cedo. Lavo o rosto, olho no espelho. O mesmo homem de sempre. Apenas agora a família sabe quem ele é. Preparo chá de hortelã. Colho as folhas frescas do vaso na cozinha. Água fervente, 5 minutos em infusão. Sento na varanda, caneca fumegando nas mãos. O celular vibra de novo. Mais mensagens. Dessa vez, números desconhecidos. Alguém deve ter espalhado a notícia. Amigos de amigos querendo se reconectar. Parentes distantes lembrando que existem. O ciclo previsível quando o dinheiro entra na conversa. Desligo o celular. Bebo o chá devagar, olhando para as estrelas. Poucas são visíveis por causa da poluição luminosa da cidade, mas algumas teimam em brilhar. Como verdades que insistem em aparecer, não importa quanto se tente esconder. Penso em como chegamos aqui. Anos de silêncio consentido. Eu podia ter contado, podia ter corrigido cada comentário depreciativo, cada olhar de pena, cada risada condescendente. Mas escolhi não fazer. Por quê? Orgulho ferido? Teste moral? Lição de humildade? Talvez tudo isso. Talvez nada. Talvez apenas cansaço. De explicar, de justificar, de existir na expectativa alheia. Construí uma empresa. Empreguei milhares. Mudei o mercado de tecnologia brasileiro. Mas no fim, no jantar de aniversário, o que importou foi quem eu era para eles. Um jardineiro, um velho, alguém pequeno, e talvez seja isso que dói. Não o desprezo em si, mas a certeza de que se soubessem desde o início, teriam me tratado diferente. O respeito viria do dinheiro, não da pessoa. O interesse viria do valor de mercado, não do valor humano. Termino o chá, lavo a caneca, escovo os dentes, deito na cama grande demais. Antes de dormir, penso em Ana Paula dizendo: "Você nunca contou." Eu pensei, mas não disse. Você nunca perguntou quem eu era, só assumiu quem eu parecia ser. E então, pela primeira vez em anos, eles me olharam de verdade. Acordo no domingo com o sol forte entrando pela janela. Dormi pesado, sem sonhos que me lembro. Preparo café, ponho pão para torrar, rotina normal, como se ontem não tivesse acontecido. Mas aconteceu. E o celular ligado confirma. 47 mensagens não lidas. 12 ligações perdidas. Leio algumas. Ana Paula. Sogro, eu não dormi. Preciso conversar com você. Por favor. Gabriel.
Vô, tô chocado ainda. Pesquisei sobre a empresa. Você é tipo famoso no setor de tecnologia. Tem entrevista sua em tudo. Como a gente não sabia? Lucas. Vô, desculpa pelos comentários idiotas sobre você cavar terra. Agora entendo que você escolheu isso. É diferente. Ricardo. Senhor Paulo, gostaria de ter uma conversa em particular quando for possível. E depois, números que não reconheço. Primos distantes. Ex-colegas. Até um jornalista pedindo entrevista sobre o empresário que virou jardineiro. Ignoro todos. Tomo café, visto a roupa de trabalho. Lá fora, o jardim continua igual. Plantas não ligam para revelações dramáticas. Crescem, florescem, dão frutos. Simples assim. Começo pelo canteiro de tomates. Alguns estão maduros demais, começando a rachar. Colho com cuidado. Ponho na cesta. Vou fazer molho essa semana. O manjericão está perfeito para acompanhar. Trabalho por 3 horas. Cavo, planto, rego. O sol esquenta. Tiro a camisa, trabalho só de camiseta. Suor escorrendo. Terra nas mãos. Silêncio absoluto. Meio-dia escuto o carro parando em frente. Suspiro. Sabia que viriam. Ana Paula desce primeiro. Depois os meninos. Ricardo fica no carro, possivelmente entendendo que não é momento dele. Eles entram pelo portão lateral. Ficam parados, olhando. Talvez estejam vendo o jardim pela primeira vez de verdade. Não como cenário de fundo, mas como obra, como propósito. Oi, sogro. Ana Paula parece ter chorado. Desculpa aparecer assim sem avisar. Está tudo bem. Limpo as mãos no pano que carrego no bolso. Querem água? Quero conversar. Sentamos na varanda. Trago água gelada, copo simples de vidro. Eles bebem em silêncio. Ana Paula começa, voz trêmula. Eu não dormi pensando em todas as vezes que a gente foi horrível com você. Os comentários sobre você, só saber cuidar de plantas, sobre viver sujo de terra, sobre não ter ambição. Vocês acreditaram no que viram. Mas a gente devia ter perguntado, devia ter se interessado. Lágrimas escorrem. Deus, sogro, você fundou uma empresa gigante. Você é rico e mora nessa casa simples, usa roupa velha, trabalha na terra como se fosse feliz. Completo, ela para. É, exatamente. E por que isso é tão difícil de entender? Gabriel se inclina. Vô, não é difícil de entender. É difícil de aceitar que a gente te julgou errado esse tempo todo. Lucas acrescenta. A gente via você como, sei lá, como alguém que tinha desistido, que era velho e cansado e só esperava morrer. E agora? Agora vemos que você escolheu, que você largou tudo por uma razão. Gabriel hesita. Mas ainda não entendo por quê. Por que não aproveitar o dinheiro, viajar, comprar coisas, sei lá, viver bem? Eu vivo bem. Mas você podia viver melhor. Melhor como? Olho para ele. Com casa maior que fico perdido, carro que uso 2 vezes por mês, viagens para lugares cheios de turistas tirando selfie, isso é melhor? Silêncio. Ana Paula limpa os olhos. Desculpa, eu projetei em você o que eu acho que é sucesso, o que o Ricardo acha. Casa grande, viagem, status, mas você, ela olha ao redor. Você mede sucesso diferente. Meço por paz, por propósito, por acordar e querer viver o dia. E o jardim te dá isso? Dá. Cada planta que cresce, cada fruto que colho, cada manhã começando com terra nas mãos e silêncio na cabeça. Pauso. Trabalhei 35 anos provando meu valor para o mundo. Agora trabalho provando para mim mesmo que ainda estou vivo. Lucas pergunta baixinho. Você é feliz, vô? Mais do que fui em qualquer reunião de conselho. Eles processam. Ana Paula balança a cabeça. Eu devia ter sabido, devia ter percebido. O jeito que você fala, a calma, a certeza, não é de alguém que desistiu, é de alguém que escolheu. E vocês teriam me respeitado mais cedo se soubessem da conta bancária? Deixo a pergunta pairar. Porque se a resposta é sim, então o problema não era eu esconder, era vocês medirem valor errado. Gabriel baixa a cabeça envergonhado. Você tá certo.
Ricardo finalmente sai do carro, se aproxima devagar. Senhor Paulo, posso? Aceno. Ele senta, desconfortável. Eu fui um idiota. Os comentários de ontem, a condescendência. Eu te tratei como... Ele não termina. Como alguém menor que você. Sim, e o senhor é... Ele ri amargo. O senhor construiu em 35 anos o que eu sonho construir em 3 vidas. Não é competição, Ricardo. Eu sei, mas é humilhante perceber que passei anos me achando melhor que o senhor porque tenho carro novo e viajo para Miami. Você não é pior por isso, é só diferente. Você mede sucesso por conquistas visíveis, eu meço por paz invisível. Ana Paula murmura, a gente devia ter perguntado sobre você, sobre sua vida, sobre quem você foi. Deviam, mas não perguntaram. Não há raiva, apenas fato. E eu deixei, porque estava cansado de ser o que as pessoas esperavam. Queria só ser. Eles tinham me julgado a vida toda. E eu tinha deixado. Segunda-feira amanhece com aquele frescor que só existe depois de chuva noturna. Acordo com os pássaros, como sempre. Café, botas, jardim, a rotina que me ancora. Mas hoje é diferente. Hoje tem movimento do lado de fora. Portão se abre. Gabriel e Lucas entram vestindo roupas velhas, tênis gasto. Vô, você disse que a gente podia aparecer qualquer dia. Gabriel sorri tímido. Então aparecemos. Para aprender a plantar. Lucas completa. Fico surpreso. Feliz também. Trouxeram roupa que pode sujar? Eles olham para si mesmos. Achamos que sim. Então vamos. Passo a manhã ensinando. Como preparar a terra. Como fazer a cova certa para cada tipo de planta. Como regar. Nem muito, nem pouco. Como saber quando está no ponto. Eles fazem perguntas. Perguntas de verdade, não por educação. Querem saber sobre a jabuticabeira, sobre os tomates, sobre quanto tempo leva para uma planta crescer. Depende, explico, cavando ao lado deles. Alface, 2 meses. Jabuticabeira, 10 anos para dar frutos. Tudo tem seu tempo. Como você teve paciência? Gabriel pergunta, limpando o suor da testa. Aprendi que o melhor da vida não acontece rápido. Acontece devagar, com atenção. Lucas planta uma muda de manjericão, todo concentrado. Vô, por que você nunca contou da empresa? Porque não definia quem eu era, só o que eu fiz. Mas foi importante, você mudou o mercado de tecnologia no Brasil. Li sobre isso. Foi, mas acabou. O jardim é agora, é presente, é o que me importa. À tarde, depois de almoço simples, sanduíche de tomate e manjericão que colhemos juntos, voltamos ao trabalho. Gabriel pergunta sobre a Tech Brasil. Conto algumas histórias. Os primeiros anos difíceis. Quase falir em 90. A virada em 95. O crescimento explosivo nos anos 2000. E quando você decidiu vender? Lucas pergunta. Quando percebi que estava construindo para ninguém, minha esposa morreu, meu filho morreu, o dinheiro ficou sem sentido. Olho para eles. Riqueza só faz sentido quando você tem com quem dividir. Quando não tem, é só número numa conta. Eles ficam quietos, absorvendo. Gabriel finalmente fala. Vô, a gente te tratou muito mal. Eu quero mudar isso. Então mude. Não com culpa, com presença. Como? Apareçam. Perguntem, se interessem. Sorrio. E às vezes sujem as mãos de terra comigo. Lucas ri. Pode apostar. A semana passa. Eles voltam quarta-feira, depois sábado. Trazem Ana Paula, que chora vendo a jabuticabeira pela primeira vez com atenção. Carlos adorava jabuticaba, ela murmura. Abraço ela. Pela primeira vez em anos, é um abraço real. Ricardo aparece também, desajeitado, mas tentando. Pergunta sobre os negócios, mas com curiosidade genuína, não superioridade. Conto sobre os primeiros contratos, os clientes difíceis, as decisões que salvaram a empresa. O senhor era visionário, ele diz. Era cansado, fiz o que precisava fazer. Aos poucos, a dinâmica muda. As visitas ficam menos desconfortáveis.
Os meninos aprendem os nomes das plantas. Ana Paula começa a ligar durante a semana só para perguntar como estou. Ricardo me trata com respeito genuíno, não fingido. Num domingo, Gabriel pergunta: Vô, você se arrepende de alguma coisa? Penso. Arrependo de não ter equilibrado melhor trabalho e vida. Arrependo de ter perdido tempo com meu filho por estar sempre ocupado. Arrependo de não ter começado a viver de verdade mais cedo. Mas você fez tanto, construiu tanto. Construí lá fora. Mas demorei para construir aqui dentro. Toco o peito. Sucesso real não é o que você mostra. É o que você sente quando está sozinho, em silêncio. Lucas concorda. Por isso você ama o jardim. Exatamente. Aqui eu construo no meu ritmo. Vejo o resultado todos os dias, e quando colho um tomate que eu mesmo plantei, sorrio. Vale mais que qualquer contrato de milhões. Ana Paula, ouvindo de longe, murmura: Você sempre foi sábio. A gente que era burro para perceber. Não eram burros, eram cegos. Viam o que esperavam ver. E agora? Agora veem. Semanas depois, estabelecemos rotina. Domingos viraram dia oficial de jardim. Todos vêm, trabalham, aprendem, almoçam comigo, riem, conversam, contam sobre Gabriel decide estudar não só engenharia, mas sustentabilidade. Quer construir, mas construir consciente. Lucas descobre paixão por plantas, começa a cultivar suculentas no quarto. Ana Paula traz sementes de flores para plantar perto da jabuticabeira. Em memória do Carlos, plantamos juntos, choramos juntos, regamos juntos. Ricardo, surpresa maior, pede conselhos sobre negócios. Não como genro, mas como alguém genuinamente interessado na experiência que tenho. Ensino. Não sobre planilhas ou contratos, mas sobre pessoas, sobre ética, sobre construir algo que dure. Sucesso que você precisa ostentar não é sucesso, digo uma tarde. É insegurança disfarçada. Ele absorve, muda, fica menos relógio, mais substância. Num fim de tarde, todos sentados na varanda, bebendo limonada de limões que colhemos, Gabriel pergunta: Vô, qual o seu maior orgulho? Olho ao redor. Minha família, finalmente presente. O jardim verde e vivo. A paz que finalmente conquistei. Não é a Tec Brasil, não é a fortuna, não são os prêmios. Pauso. É ter tido coragem de escolher paz em vez de aparência, vida real em vez de vida esperada. E ter ensinado vocês, mesmo sem querer, que valor não está enquanto você tem, está enquanto você é. Silêncio. O vento balança a jabuticabeira. Um beija-flor visita as flores que Ana Paula plantou. O sol desce devagar, pintando o céu de laranja. Ana Paula sussurra: Obrigada por nos dar essa chance. Obrigado por finalmente aparecerem. Naquela noite, depois que todos vão embora, rego o jardim pela última vez no dia. A terra está úmida, satisfeita. As plantas crescem, indiferentes a dramas humanos. Continuam seu trabalho silencioso, transformar sol, água e paciência em vida. Entro em casa, preparo chá, sento na sala, olhando fotos antigas. Minha esposa sorrindo, meu filho criança, a empresa em construção. Tudo que foi, que não volta. Mas pela janela, vejo o que é, o jardim sob a lua. As sementes que plantei hoje, e vão brotar em semanas. A família que, depois de anos, finalmente entendeu que estar presente é o único legado que importa. No fim, descobri que o maior legado não é o que você constrói lá fora, é o que você cultiva aqui dentro, e se tem coragem de viver de acordo.